nome é Bruno, eu estou fazendo um trabalho junto com o Lucas Ribeiro e o tema do nosso grupo é aplicações tecnológicas de interferência da luz em películas delgadas, que são películas finas. Qual vai ser a agenda do nosso trabalho, tá? Como a gente pensou na melhor maneira de abordar todos os assuntos que foram propostos. A gente vai dividir o trabalho em duas partes, tá? A primeira parte, eu vou fazer a apresentação teórica, tá? De todos os conhecimentos que a gente considerou que são necessários para a gente ter um maior entendimento sobre os exemplos e sobre as aplicabilidades, tá? Que é justamente a parte 2 que vai ser apresentada em sequência pelo Lucas Ribeiro. E aí o primeiro ponto que a gente considerou importante é justamente a teoria sobre concordância ou discordância das ondas entre si, tá? O que seria a concordância de duas ondas, né? Seriam como quando uma reforça a amplitude de vibração da outra, tá? Efetivamente, vou dar um exemplo, se for uma onda sonora, tá? E aí o receptor ele está recebendo essas duas ondas, tá bom? E aí esse receptor, caso a onda seja concordante, esse receptor vai ter uma melhor recepção, um volume mais alto, um som, no caso, mais limpo também. E aí, quais são os fatores que podem interferir, tá? Se essas ondas serão concordantes ou discordantes entre si. Velocidade, comprimento de onda, frequência, a fonte, essas fontes das ondas estão em concordância de fase, se as cristas e os vales estão concordando entre si também. Mas, efetivamente, basicamente, o que define, tá? Se as ondas são concordantes ou não entre si, são justamente os máximos e mínimos, tá? Que é aqui onde está o receptor. No caso, né, dessas duas ondas, elas estão concordantes entre si, porque P1 e P2, né, que é, no caso, o receptor da onda 1 e o receptor da onda 2, né, que no caso está na mesma posição, aqui as duas ondas estão na fase de vale, ou seja, a onda resultante é justamente o somatório, tá bom, entre uma onda, como se fosse o somatório entre uma onda e a outra, ou seja, ocorre o reforço da amplitude de vibração, tá? E em termos matemáticos, né, como a gente define, tá? Se as ondas estão se reforçando ou se elas estão se anulando, tá? É quando a diferença, tá, entre P1 e F1, que é representada por R1, e a diferença entre P2 e F2, que é representada por R2, tá? Se R2 menos R1 for igual a N é um número inteiro qualquer vezes lambda, tá? E aí N, quando N for 0, 1, 2 ou 3 ou 4, né? Ocorre que as lâminas estão, que as ondas, tá? Estão concordando entre si, que elas estão se reforçando, né? E quando for o oposto, ocorre que as ondas estão se anulando, né? Elas estão diminuindo a amplitude de vibração uma da outra. Também pode ocorrer do receptor não receber sinal nenhum, né? Que no caso seria a amplitude resultante seria igual a zero, né? E esse caso justamente, né? E como é que é a expressão matemática desse caso, né? Seria R2 menos R1, que a gente já explicou no slide anterior, né? Quando R2 menos R1 foi igual a N mais 1,5, né? Mais 0,5 de lambda. E aí a gente vai falar de um caso também onde as fontes elas não estão em concordância, tá? Quando as fontes não estão em concordância, como a gente vai ver se as ondas são construtivas ou destrutivas entre si, tá? No caso, R2 menos R1, que é igual a N, tá? Vezes lambda sobre 2. Se as ondas estiverem em concordância e esse N for par, as ondas serão construtivas. Se o N for ímpar, né, com as fontes em concordância, serão destrutivos. Nesse caso aqui, as fontes estão em discordância, como a gente pode ver, tá bom? E aí, se o N for par, as fontes são destrutivas, e se o N for ímpar, as fontes são construtivas. É justamente o oposto do caso acima. E aí, agora a gente vai começar a abordar um pouco mais do tema de películas delgadas, que é justamente o tema do grupo, tá bom? Quando ocorre uma onda, tá? E aí ele entra em contato com essa película delgada, ocorre, tá? A reflexão, que é justamente esse R1, mas também ocorre uma refração, tá? Que é justamente essa segunda onda aqui.
E aí, quando essa onda encontra a segunda parte da nossa película delgada, ocorre novamente, tá? Uma refração e ocorre novamente uma reflexão. E aí ocorre, né, que quando essa segunda onda aqui, né, quando ela vai refletir e ela vai acabar saindo da película delgada como se fosse uma outra onda, né, que aí a gente está chamando ela de R2, tá? E as diferenças, né, das distâncias entre essas duas ondas, que são R2 menos R1, é justamente 2 vezes T, sendo que T, né, é justamente essa largura aqui, né, da nossa película fina. Embora tenha um pequeno ângulo aqui, como a película é muito fina, a gente assume que ele é bem pequeno, tá? E a gente chega nessa fórmula aqui, tá? E as fontes, basicamente, elas vão ser concordantes, tá? Porque elas vão estar saindo basicamente aqui do mesmo ponto. O que acontece que pode ou não haver inversão de fases, né, nesse ponto da refração. E aí é importante a gente saber se houve ou não refração, se houve ou não mudança de fase, tá? Para a gente saber se essas ondas lá no final, se elas vão ser concordantes ou discordantes em si. E aí, como saber, eu vou explicar no próximo slide. Quando o índice de refração, tá, desse segundo ambiente aqui, tá, ele for maior do que nesse primeiro ambiente, vai ocorrer uma mudança de fase. E quando o índice de refração do primeiro ambiente for maior do que o índice de refração do segundo ambiente, não vai ocorrer mudança de fase. E aí um exemplo muito bom que a gente achou na internet para explicar, né, um pouco melhor, é justamente sobre uma corda, né? Vamos supor que nesse primeiro caso aqui, tem uma corda que ela é um pouco mais fina, né? E aí a gente aplica, né, uma força de modo a criar um movimento ondulatório. Quando essa corda mais fina, ela encontra a corda mais grossa, né? Uma outra corda mais grossa, vai ocorrer um segundo movimento, né, ondulatório, né, que seria justamente esse aqui, mas vai haver também uma mudança de fase, perfeito? Que seria justamente esse caso aqui. Você repara que aqui, né, as ondas, né, nesse momento, ela era um vale e uma crista, né, e aqui ela volta como um vale. Agora vamos supor, né, que como se fosse o contrário, né, uma corda de uma grossura maior, né, primeiro uma corda, está aqui nessa setinha aqui, primeira corda de uma grossura maior e depois a corda de uma grossura menor. Quando essa onda aqui que a gente cria, né, encontra essa corda aqui de uma grossura menor, não ocorre a mudança de fase, né? Você percebe que elas estão, né, na mesma fase, né? Aqui é um vale, aqui é uma crista e aqui é uma crista, né? Enquanto no primeiro caso ocorre uma mudança. Aqui é um vale e aqui é uma crista. E aí como a gente vai saber, né, se lá no final as ondas elas vão ser construtivas ou destrutivas entre si. Caso ocorra inversão de fase em ambas as reflexões, ou seja, aqui e aqui, tá? E se o N for par, as ondas serão construtivas, e se o N for ímpar, as ondas serão destrutivas. Então, agora partindo para as aplicações, dando prosseguimento aí a teoria que o Bruno apresentou, a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações e exemplos disso, como é que a gente encontra isso dentro da indústria e dentro da natureza, mais curiosamente aqui, principalmente, a gente tem muitos exemplos desses efeitos reproduzidos na natureza. Então, passando aqui pelo um dos mais curiosos e um dos mais clássicos, que pouca gente, na verdade, saberia, que o fenômeno da coloração, né, da bolha de sabão, ela é devido à questão da interferência. Mas o que acontece basicamente, até o mecanismo que o Bruno explicou, quando você tem incidência da luz branca, que é a luz que contém todas as cores, e essa luz branca ela é refletida na fina camada da bolha de sabão, né, que a reveste, você tem, dependendo do ângulo em que você olha, né, dado o fenômeno da interferência construtiva, você consegue ver diferentes cores dentro do espectro dessa bolha de sabão, né, como está representado aí na figura direita. Então, fica uma coloração muito bonita, muito curiosa, né, e que na verdade,
pouca gente sabe, é devido à questão do fenômeno da interferência dentro da natureza, né? Um fenômeno natural. Passando por um outro exemplo, dessa vez um exemplo, na verdade, da indústria, como que isso foi usado, né, para o nosso bem, né, como avanço tecnológico, na indústria de óculos, por exemplo, né? Um dos grandes incômodos, inclusive eu que uso óculos desde pequeno, era a questão de você ter lentes que refletiam a luz do sol, ficava com uma aparência branca aqui da lente, né, quando você ia para o sol, a lente incomodar. Então, um avanço muito interessante para nós usuários de óculos e que possibilitou outros avanços, inclusive, né, derivados disso, mas foi a questão de você trazer lentes e películas anti-reflexo, que é basicamente você adicionar a camada da lente do óculos, uma fina camada delgada, né, como se fosse um primeiro anteparo. Esse primeiro anteparo ele é ajustado na verdade, ele é ajustado ao quanto da comprimento da onda você vai precisar para você ter o efeito, mas você simplesmente você adiciona uma fina camada delgada e quando você tem a incidência do raio solar, ao passar pela fina camada delgada ser refletido e ser refletido na lente também, esses raios refletidos eles sofrem o fenômeno da interferência disruptiva. Para isso você ajusta a questão da espessura dessa fina lente. E com essa interferência destrutiva você consegue obter o efeito de antirreflexo, que é muito interessante. E isso também foi usado depois para você fazer a mesma tecnologia em celulares, por exemplo, né, nas películas de vidro que você coloca no celular, para justamente obter o efeito tirar o reflexo, né? A gente tem algumas aplicações aqui, alguns exemplos de natureza, né? O mais interessante muito na bolha de sabão é que a gente tem aqui a reprodução desse fenômeno físico de formas supernaturais aqui, e que trazem, né, colorações muito bonitas e muitas das vezes as pessoas não sabem a que se deve o fenômeno da interferência. Então, como por exemplo a gente está vendo aqui asas de uma borboleta, o casco, né, seria de um besouro, de um escaravelho, e as penas de um pavão, por exemplo, são exemplos de interferência, de um fenômeno da interferência aqui. Então, o que acontece aqui é que você tem, dentro desses animais, você tem como se fosse um esquema de pequenas camadas, finas camadas, né, que recobrem a sua pele, e essas finas camadas com a penetração da luz e reflexão na mesma dentro dessas finas camadas, você tem o efeito da interferência. Então, o efeito da interferência produz cores muito bonitas, né, desses animais, e que são cores que não são até difíceis de você reproduzir artificialmente, né? E são cores que chamam muita atenção. A gente não coloquei o slide aqui para isso, que seria o próximo exemplo, porque ele deriva disso, mas a L'Oréal, por exemplo, se valeu desse fenômeno físico e tão bonito, né? Porque isso realmente as cores chamam muita atenção. A L'Oréal se valeu desse princípio para, por exemplo, criar uma maquiagem de nanopartículas que emula isso, né? Que seria basicamente você ter essa maquiagem de pó de nanopartículas que reproduzisse essa questão de você ter camadas delgadas e que com a incidência do sol e dependendo do ângulo que você está olhando, você consegue reproduzir um efeito parecido com o que seria, por exemplo, a questão da pena do pavão, ou do espectro da bolha, do arco-íris. Você consegue dar uma nova cara dali, por exemplo, uma tendência de moda. Então, para mostrar aqui também essa questão da evolução, né, tecnológica, ela não está restrita aqui, por exemplo, à indústria do óculos, né? Ela já está sendo usada na indústria da beleza, que é uma indústria